Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Termina o sequestro do empresário paulista que passou 13 dias no cativeiro. O presidente da Caixa Econômica fala ao vivo sobre o aumento da prestação da casa própria, que agora vai ser decidido na Justiça. 500 ruas estão sem luz no Rio. A Polícia Federal prende o segundo advogado da quadrilha que fraudava a Previdência. Os gols do Campeonato Brasileiro. Uma multidão vai ao Palácio das Artes, em Belo Horizonte, para o adeus a Gonzaguinha. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. No Paraná, um acidente de carro mata o cantor e compositor Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha. Na Bahia, um vazamento de 10 toneladas de amônia provoca um desastre ecológico e assusta os moradores da região do Porto de Aratu. Em Miami, a polícia americana prende 5 brasileiros envolvidos em contrabando de armas. Em Washington, a ministra Zélia Cardoso de Mello diz ao FMI que não vai mais prever os índices de inflação. Milhões de brasileiros lotam os bancos em todo o país para quitar a dívida da casa própria com desconto. A Caixa abre uma linha de crédito para quem quer quitar a dívida e não tem dinheiro. Libertado em São Paulo, o empresário Isaías Apolinário. Ele foi sequestrado há 13 dias quando saía do escritório dele em Santo André, na Grande São Paulo. O empresário Isaías Apolinário foi deixado agora à noite no quilômetro 4 da rodovia Anchieta, em São Paulo. Outras informações sobre a libertação do empresário você vai ver ainda nesta edição. Acaba amanhã o prazo para os mutuários quitarem a casa própria com a vantagem do desconto de 50% do saldo devedor. Quem não pode pagar toda a dívida de uma vez só está apavorado com o aumento das prestações. Hoje, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal protestando contra a lei que aumenta as prestações da casa própria de acordo com o rendimento da caderneta de poupança. Nós vamos conversar com o presidente da Caixa Econômica, Lafayette Coutinho, que está em Brasília. Mas antes, vamos ver a reação dos mutuários do Recife contra os novos valores das prestações. Cerca de 100 mutuários do Sistema Financeiro da Habitação vieram até a Justiça Federal hoje à tarde com faixas protestar contra o aumento de mensalidades da casa própria. Através da causa comum, 16 mil mutuários entraram com uma ação pública pedindo o cancelamento dos aumentos. Alguns casos assustam. Fernando Silva pagou 8.884 cruzeiros em março e foi cobrado em abril 40.658 cruzeiros. Ana Maria Silva teve a mensalidade aumentada de 1.673 cruzeiros para 36.224. Bem, o senhor viu aí, os mutuários levaram um susto com essas prestações novas. Por que a Caixa Econômica decidiu aumentar tanto o valor da casa própria? Veja, a Caixa Econômica, ela está apenas cumprindo a Lei 8.177, que determinou a incorporação da parcela de juros às prestações da casa própria. Nós temos hoje cerca de 700 mil contratos reajustados pelo plano de categoria profissional e que estão sendo objeto de um aumento médio na faixa de 150%. Para a tranquilidade dos mutuários, nós precisamos dizer que ninguém terá um aumento maior do que o valor de compromisso, do seu compromisso inicial. Ainda há pouco, na reportagem, você passava o caso de uma mutuária que pagava de prestação 1.360 cruzeiros e que teve a sua prestação reajustada de uma forma mais acentuada. O que eu gostaria de ponderar para a população é de que, na verdade, pagar 1.360 cruzeiros hoje por uma residência própria é um acesso que não é dado aos brasileiros. Nós temos milhões de brasileiros carentes de habitação. Nós precisamos resolver o problema desses brasileiros. E o que está havendo é que, com uma série de subsídios concedidos a partir de 1983, nós ficamos com as prestações defasadas, a ponto de nós termos aqui em Brasília, na área nobre, no Lago Sul, algumas mansões, como hoje eu vi a posição de uma chácara, que teve um aumento de 170%,
e ela passou o valor da sua prestação de cerca de 10 mil cruzeiros para 27 mil cruzeiros. Doutor Lafayette Coutinho, o senhor me permita interromper, mas é que a partir do momento que nós anunciamos a sua presença no programa, nós recebemos vários telefonemas de pessoas com dúvidas. Uma das dúvidas mais frequentes diz respeito ao seguinte: pessoas que trabalhando e fazendo horas extras nos trabalhos acabaram apresentando à Caixa valores acima do que elas tiram realmente como salário, ou seja, a hora extra estaria sendo computada no cálculo da prestação da casa própria. Em função disso, muita gente teria que pagar todos os meses por uma faixa acima daquela que ela receberia realmente como salário. Qual é esse cálculo que é feito pela Caixa? Está considerando a hora extra como uma coisa que faz parte do salário integralmente? Veja, nós determinamos às agências da Caixa que a partir do dia 2 de maio recebam todas as declarações dos nossos mutuários pedindo a revisão das suas prestações. Além disso, através da Caixa Postal 70130, no programa A Caixa Responde, nós estamos prontos para responder a todas as dúvidas dos nossos mutuários. Nós já tomamos algumas providências, por exemplo, em relação aos desempregados, imediatamente nós mandamos excluir a incorporação dos juros para essa categoria. Em relação aos profissionais liberais, nós estamos convertendo a sua prestação com base no salário mínimo à época da contratação e atualizando o valor. Se a prestação atual for maior do que a inicial, nós imediatamente faremos a revisão. E, finalmente, eu posso garantir que nenhuma prestação ficará acima de 30% da renda dos coproprietários. Certo. Eu perguntaria ao senhor o seguinte: o que é que a Caixa pretende fazer em relação a esses recursos que os mutuários estão levando para a Justiça e também com a ação do Procurador-Geral da República, o doutor Aristide Junqueira? Primeiro, eu me congratulo com essa iniciativa do senhor Procurador-Geral da República em levar o assunto à decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, essa iniciativa do Procurador, ela vai impedir gastos desnecessários dos mutuários, ela vai evitar a obstrução da pauta do judiciário, ela acelera o processo decisório e, finalmente, o que é mais importante, ela faz com que se cumpra a lei maior, que é a Constituição. Na verdade, a Caixa julga, apesar de essa lei não ter sido uma iniciativa do Poder Executivo, isso foi uma emenda parlamentar acolhida pelo Congresso e sancionada pelo Poder Executivo, a Caixa vai defender a posição da constitucionalidade da medida. Seja pelo seu caráter ético, porque o legislador procurou minimizar este grande custo social que está sendo para a sociedade, a manutenção de uma casta de privilegiados, aqueles que assinaram contratos antes de 28 de fevereiro de 1986 e que pagam prestações para morar em grandes residências, menores do que hoje qualquer favelado paga para ter o seu barraco. A Caixa vai defender a posição na parte jurídica, porque acha que o ato jurídico perfeito, que é a manutenção da equivalência salarial, continua existindo. Na verdade, o negócio jurídico entre as partes, ele não pode suplantar uma regra de direito público. E essa regra de direito público é o plano de equivalência salarial. Mantido o plano de equivalência salarial, julga o jurídico da Caixa ser constitucional a medida aprovada pelo Congresso Nacional. Eu agradeço a presença do Dr. Lafayette Coutinho aqui no Jornal da Globo. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. A Polícia Federal prendeu agora à noite no Rio o segundo advogado da quadrilha que fraudava a Previdência. No escritório de Jaime Rosa do Nascimento foram encontradas várias provas de fraude. Os policiais encontraram 15 carnês de recolhimento, capas de processo e documentos internos do INSS em branco. Os documentos foram apreendidos e o advogado Jaime Rosa do Nascimento e o funcionário José Maria Pereira foram levados para a Polícia Federal. A gente procurava apenas facilitar. Eles lá têm que examinar se o documento é legal ou não. Depois que os dois funcionários do escritório foram ouvidos aqui na Polícia Federal, foi lavrado um flagrante de furto por eles terem documentos internos do INSS. Mas apenas o advogado Jaime Rosa do Nascimento ficou preso. Veja a seguir a falta de luz no Rio, os gols do Campeonato Brasileiro. E o recado de um poeta apaixonado. Por acaso algum dia você se importou
em saber se ela tinha vontade ou não. E se tinha e transou, você tem a certeza de que foi uma coisa maior para dois. Você leu em seu rosto o gosto do fogo, o gosto da festa, e deixou que ela visse em você toda dor do infinito prazer. 500 ruas de 2 bairros do Rio estão sem energia há 4 dias. A greve dos funcionários da Light atinge milhares de pessoas e o comércio já está bastante prejudicado. 60 mil pessoas já sofrem os transtornos causados pela falta de luz. A zona norte do Rio é a região mais afetada. Sinais de trânsito não funcionam. Muitas lojas já contam os prejuízos. Esta sorveteria não vende nada desde o início da greve. Os alimentos estragam nos supermercados e em casa. A geladeira fica sem função. A falta de luz também resultou num outro problema, a falta d'água. O jeito é encher os baldes e iluminar o caminho como for possível. Ruas movimentadas estão às escuras. O blackout trouxe para a cena urbana do Rio um misto de passado e presente. Este homem fala ao telefone à luz de velas. Amanhã pode ser o dia D para a renegociação da dívida externa brasileira. A ministra Zélia Cardoso de Mello se reúne com o diretor do FMI, Michel Candesus. Joemir Betting. A negociação mal começou e pode começar com o pé esquerdo. O fundo só faz acordo quando o Brasil renovar todos os contratos com os bancos privados e até com os governos credores do tal de Clube de Paris. O problema é que os bancos e os governos credores não abrem mão do aval do FMI na renegociação da dívida brasileira. O fundo ainda é o único auditor de confiança de bancos e governos credores nas contas e planos do Brasil. Uma exigência dos acionistas dos bancos e dos congressistas dos países credores. Joemir, e o que o Brasil tem a dizer ao FMI no caso de uma negociação sem um acordo prévio com os bancos? Se o FMI aceitar discutir um acordo, mesmo sem a renegociação prévia do país com os bancos, a equipe econômica promete deixar bem claro o seguinte: o Brasil não mais se compromete com metas fixas em prazos fixos para o controle ou desmonte da inflação. A ministra da Economia reafirmou hoje em Washington que a inflação brasileira é da variedade híbrida promíscua. Não pode ser eliminada a golpes de aperto monetário, a golpes de ajuste fiscal apenas, que é a única terapia que o FMI conhece, recomenda e monitora. E para a equipe econômica, já sabemos fazer recessão por nossa própria conta e risco. E até aqui, cá entre nós, a recessão como tratamento de choque da inflação, a recessão tem se revelado inútil, além de desagradável. Pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vasco completaram agora à noite em São Paulo a rodada do fim de semana. Vamos aos gols. O Vasco marcou primeiro, Tiba foi até a linha de fundo e cruzou. Bismarck tocou para fazer Vasco 1-0 por cobertura. Logo depois, falta para o Palmeiras. Odair levanta na área e Careca deixa tudo igual no Parque Antártica, 1-1. No segundo tempo, o William recebe de Bismarck e deixa Sorato livre para marcar, 2-1 para o Vasco. Outra falta para o Palmeiras, Edivaldo levanta na área e Careca de novo de cabeça empata o jogo. Palmeiras, líder do campeonato 2, Vasco 2 e fim de jogo. A seguir, guerrilheiros curdos impedem que os refugiados desçam das montanhas para receber ajuda. E o adeus a Gonzaguinha, o eterno mensageiro de emoções. Começaria tudo outra vez.
Libertado agora à noite no quilômetro 4 da rodovia Anchieta, em São Paulo, o empresário Isaías Apolinário. O empresário foi para a casa do filho dele no centro de Santo André. Ele foi examinado por um médico e conversou com os jornalistas. Esse é o empresário Isaías Apolinário, ele tem 74 anos e foi sequestrado há 13 dias na porta da empresa dele quando ele saía do trabalho para vir aqui para casa. Ele foi libertado hoje por volta das 8 horas da noite, depois que a família pagou um resgate. Como é que o senhor está, seu Apolinário? Muito bem, felizmente bem, ele muito bem tratado, fez bastante ginástica, andava, fazia exercício físico para não me deixar dominar pelo desânimo e sabendo que sairia de lá e seria vitorioso. Como é que foi que eles libertaram o senhor hoje? Que tipo de lugar o senhor ficou? Não conheço. Mas o que era? Era uma barraca? Era uma casa? Era casa, mas não conheço. Como é que o senhor se sentiu quando o senhor pôde finalmente chegar na sua casa depois de 13 dias? Felizmente bem, alegre. A sua saúde está bem? Eu agradeço a vocês todos, eu estou um tanto emocionado, pelo fato de lá me controlei muito bem, mas vamos deixar para amanhã. A polícia já disse que tem várias pistas dos sequestradores e que já pôde, inclusive, localizar o carro em que o senhor Isaías Apolinário foi colocado pelos sequestradores quando saiu do escritório dele, quando ele foi sequestrado. A família agora promete que amanhã, às 3 horas da tarde, irá dar uma coletiva à imprensa lá na empresa da família, no grupo Aspa Apolinário. Aí sim, o senhor Isaías Apolinário deve contar mais detalhes de tudo o que aconteceu no cativeiro. O empresário Isaías Apolinário ficou 13 dias em poder dos sequestradores. O empresário tem 74 anos e é dono de uma administradora de consórcios em Santo André. Tem ainda uma rede de concessionárias de veículos e 8 fazendas. No último dia 17, pouco depois das 8 da noite, quando o Isaías Apolinário saía sozinho do escritório, um carro vermelho parou atrás e o empresário foi surpreendido e dominado por 2 homens armados. Isaías Apolinário foi empurrado para o carro dos sequestradores. Os Estados Unidos anulam as sanções que pesavam sobre as exportações brasileiras de suco de laranja. O acordo foi acertado em Washington. Com o fim das sanções, as exportações brasileiras vão ficar mais rentáveis a partir de agora. Os guerrilheiros curdos impedem que milhares de refugiados desçam das montanhas para receber ajuda das tropas aliadas no norte do Iraque. As tropas aliadas já reforçaram o patrulhamento na zona de proteção ao norte do Iraque. Os soldados iraquianos vão se retirando sem resistência com a pressão dos aliados. Mas saber quem governa de fato a região ainda é confuso. Os peshmergas, guerrilheiros curdos, têm a força para convencer os refugiados que decidem voltar para casa a ficar nas montanhas. Eles dizem que enquanto as tropas de Saddam Hussein não se retirarem por completo, os refugiados não estarão seguros. Os aliados, no entanto, não querem aumentar mais ainda o envolvimento militar no Iraque e ficar na região por tempo indefinido. Os soldados americanos tentam convencer os guerrilheiros de que os refugiados estarão seguros nos acampamentos. Os líderes rebeldes fizeram hoje um acordo com eles. Não vão mais impedir que os refugiados deixem as montanhas. A proposta dos britânicos com apoio da comunidade europeia de substituir as tropas aliadas por uma força policial das Nações Unidas no norte do Iraque será apresentada esta semana em Nova York. Mas a pergunta imediata que se faz agora é: até que ponto as tropas das Nações Unidas vão garantir a segurança dos refugiados? Esta é a principal preocupação dos refugiados curdos no sul do Iraque. As tropas aliadas vão se retirando e eles temem o futuro. Os muçulmanos xiitas, que também se rebelaram contra Saddam Hussein, estão sendo levados para asilos provisórios na Arábia Saudita. Muitas famílias, no entanto, continuam no acampamento próximo à fronteira do Kuwait com o Iraque. As famílias que ficam para trás assinam um documento pedindo mais asilos. Os líderes xiitas querem o mesmo tratamento que os curdos estão recebendo no norte. Querem também a criação de uma zona de proteção para evitar possíveis atrocidades por parte de Saddam Hussein. A seguir, em Belo Horizonte, milhares de pessoas acompanham o velório. E a voz de um compositor inesquecível. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando.
boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. O deputado Amaral Neto defendeu hoje na Câmara a ideia de se fazer um plebiscito no Brasil. A pergunta seria: você acha que devemos ter pena de morte? O deputado citou uma pesquisa que revela que a maioria dos brasileiros apoia pelo menos o plebiscito. Nós tivemos publicado no Globo ontem a pesquisa da Datafolha, em que 60% é a favor da pena de morte, mas melhor do que isso, 83% são a favor do plebiscito. Em todas as classes, em todos os graus de instrução, em todas as categorias e em todos os partidos. Portanto, este Congresso, que foi eleito com menos de 55% dos votos válidos, não tem moral para rejeitar um plebiscito que é aprovado por 83% da população brasileira. E que não diz que é a pena de morte agora. É o plebiscito para que o povo tenha o direito de dizer se quer ou não quer. A retomada do desenvolvimento pode ser prejudicada pela divisão de projetos entre o governo e o Congresso. Alexandre Garcia. A ABINE, que reúne a indústria de material elétrico e eletrônico, fez uma projeção do crescimento do mercado brasileiro com base no crescimento real entre os anos de 67 a 81, para que as empresas do setor pudessem planejar seus investimentos e atender a demanda. Agora estão todos decepcionados com o baixo desempenho do mercado. Imaginava-se, por exemplo, para o ano passado, uma demanda de 1.281.000 rádios de carro, mas venderam-se apenas 673 mil. Imaginaram uma demanda de aparelhos de som de 6.418.000, mas venderam 1.242.000. Imaginaram vender 19 milhões de rádios transistores e venderam 2.700.000. Prepararam-se para produzir quase 10 milhões de televisores e só saíram 3 milhões. O presidente da ABINE, Paulo Velhin, me disse que a causa é simples: empobrecimento do consumidor. E como se sabe, nenhum mercado, nenhuma economia é saudável com o consumidor sem vitamina no bolso. É bom que o governo e o Congresso pensem nisso enquanto dividem esforços entre o Fórum e o Projetão. O motorista da caminhonete que provocou o acidente onde morreu o cantor e compositor Gonzaguinha está internado num hospital da cidade de Marmeleiro, no Paraná. Ele não quer falar. Até agora não há testemunha do acidente. A única informação é do posto da Polícia Rodoviária de Francisco Beltrão. O carro onde viajavam Gonzaguinha e 2 amigos ia para Foz do Iguaçu, numa das rodovias mais movimentadas do Paraná. No trevo da cidade de Marmeleiro, uma caminhonete cruzou a pista. O Monza bateu de frente e ficou destruído. Gonzaguinha morreu antes de chegar no hospital. O motorista da caminhonete não foi encontrado no local do acidente. Horas depois do acidente, o motorista da caminhonete, Pedro Secanovicius, apareceu aqui no hospital da cidade de Marmeleiro. Ele estava consciente, chegou junto com um amigo, mas não quis falar sobre o que aconteceu. Segundo o médico do hospital, o motorista tem um grande ferimento na cabeça, mas passa bem e deve continuar internado aqui até depois de amanhã. Nós tentamos ouvir o motorista no quarto do hospital. Mais uma vez, ele não falou sobre o acidente. Deu sinais de que entendia o que eu estava perguntando, mas que não se lembra do que aconteceu. A família também não fala sobre o assunto. E a única versão é do dono da caminhonete. Esse Monza devia ter vindo em alta velocidade. No mínimo, lá uns 150, acho que ele vinha. Então, assim como ele olhou e não vinha ninguém, ele foi atravessar. E naquela lombada, o carro veio e bateu. O corpo de Gonzaguinha está sendo velado neste momento no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. De lá fala ao vivo o repórter Ricardo Carlini. O corpo de Gonzaguinha chegou aqui ao Palácio das Artes às 10 horas da noite. Do lado de fora do teatro, centenas de pessoas já esperavam, cantando os sucessos dos últimos anos de carreira de Gonzaguinha. O caixão veio carregado por parentes, compositores e músicos que acompanharam a carreira do cantor e compositor nos últimos anos. A família permanece ao lado do caixão. O público só pôde entrar no teatro há pouco mais de 1 hora. Mais de 1.000 pessoas já passaram aqui pelo Palácio das Artes. O velório vai permanecer durante toda a madrugada.
Gonzaguinha será enterrado amanhã, às 11 horas da manhã, no cemitério Parque da Colina, aqui mesmo na capital. Ricardo Carlini, de Belo Horizonte. Gonzaguinha deixa 8 músicas inéditas. E de todas que ele fez, uma toca mais os corações. Corações agora apertados de saudade. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais pra ocultar, e eu não posso mais calar, já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar, e me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar, e se perder e se achar, e tudo aquilo que é viver. Eu quero mais é me abrir, e que essa vida entre assim, como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã, nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo. Então eu, chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando, feito louca, alucinada e criança, sentindo meu amor se derramando. Não dá mais pra segurar, explode o coração. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite.